Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Que Deus possa nos abençoar e nos intuir da melhor forma possível e que nós consigamos nos comunicar de uma maneira de auxílio, de ajuda para todos aqueles que nos assistem ou nos ouvem nesse momento ou momentos posteriores. Que Deus possa abençoar o lar de todos vocês, de todos nós. Que a força dessa divindade maior que é Deus, juntamente com a força de Jesus, possa sempre nos inspirar a entender melhor os nossos passos, a nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. É sempre uma responsabilidade grande quando nós vamos proferir ideias, falar sobre assuntos, qualquer tipo de assunto. E para que nós possamos entender melhor, principalmente para quem fala, a gente precisa ter experiência de vida, buscar entendimento com as pessoas que têm as suas experiências, procurar aprender cada vez mais, para que nós consigamos dividir as nossas ideias, aquilo que supostamente nós achamos que seria um bom começo, um bom caminho, enfim. E pensando sobre tudo isso, diante de tudo aquilo que nós temos conversado ao longo do ano, que o ano já está se encerrando, eu resolvi falar hoje, que eu acho um tema profundo, às vezes difícil de ser abordado, devido à sua profundidade, apesar de que, às vezes, nós não entendemos, achamos que é uma coisa mais rasa e mais superficial. Então, hoje eu quero falar sobre a compaixão. Eu fiquei pensando muito sobre o que de fato significa compaixão. E, olhando no dicionário do Google, vou pegar só uma frase que complementa: a compaixão é quando eu me comovo com o sofrimento do outro e eu me disponho de alguma maneira a minimizar ou aliviar aquela dor. E isso está intrinsecamente ligado a uma questão muito espiritual. Porque para me ter compaixão, primeiro eu preciso entender o que significa empatia. A empatia não é compaixão. A empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. A compaixão é quando eu de fato sinto o problema do outro e sinto uma necessidade natural de ver o que pode ser feito. E a compaixão, ela é tão profunda e ela é tão intrínseca dentro de nós mesmos que, estudando alguns assuntos e alguns grandes estudiosos, inclusive o Evangelho de Jesus, nós vamos perceber que o primeiro ato de compaixão é para conosco. Primeiro ato de ser compassivo é conosco. É a profundidade que devemos ter com a nossa própria essência, com a nossa própria alma, com a pessoa que está aqui nesse momento, com a pessoa que existe nesse momento. E essa compaixão, ela vem carregada de todos os assuntos que nós falamos anteriormente. Para que nós possamos entender o que de fato ela significa, nós precisaremos entender tudo que nós conversamos até hoje. E aí me fez lembrar, pegando a Bíblia, nós vamos ver relatos de Jesus, a paixão de Cristo. Quando Cristo passa por todo o processo de dor, a sua via crucis, que ele vai para o Gólgota, isso é um ato de compaixão. A grandeza de seu sentimento e a forma como ele conseguiu, dentro da empatia que ele tinha por todos nós, que ele conseguiu perceber o tamanho da nossa pequenez, o tamanho da nossa ignorância. Porque a compaixão, ela evita que eu faça julgamento.
Eu simplesmente consigo sentir o outro, perceber a dor do outro e ser útil para o outro de alguma maneira, de alguma forma. E Jesus, dentro de tudo aquilo que ele fez durante todo o seu período de existência, tudo que ele fez com compaixão. Então, ele não fez nenhum tipo de julgamento. E a compaixão nos leva a um senso de justiça muito grande. Nós somos justos em avaliar todas as questões. Nós não vamos pender nem para um lado nem para o outro, apesar do sentimento que nós carregamos. Porque a compaixão ela vai nos levar a entender todos os lados e vai nos permitir, através desse sentimento, exercer a função natural de alguma maneira poder ser útil. E são os diversos caminhos que nós podemos seguir para entender melhor a compaixão. Dentro de alguns pensamentos espíritas, por exemplo, eles traduzem a compaixão como um ato de caridade. E aí, quando você vai para a filosofia budista, a compaixão é mais profunda do que isso. Então, ela supera a caridade, porque a compaixão em si já é um ato de absoluta caridade. Ela não te impõe uma necessidade de fazer, automaticamente, naturalmente, assim você o faz. Então não é porque alguém falou, não é porque é uma obrigatoriedade dentro de um processo de religiosidade que nós carregamos. É natural. Eu naturalmente sinto a necessidade, dentro da compaixão que eu carrego, ser útil para alguém. Pode ser um aperto de mão, pode ser um silêncio, pode ouvir o que o outro tem para dizer, pode ser um abraço, pode ser uma oração, pode ser um pensamento positivo diante de muitas dores, diante de muitos sofrimentos. E acima de tudo, tudo isso é feito sem julgamento. E aí eu fiquei pensando quanto nós somos pequenos ainda, o quanto nós somos inferiores, e o quanto de tempo nós perdemos com coisas absolutamente insignificantes para a nossa vida. Mas nós vamos começando a perceber isso à medida que nós damos a oportunidade de aprender com o nosso amadurecimento, com o nosso envelhecimento, com as nossas experiências cotidianas. Quando o nosso pensamento é muito raso, quando nós pensamos na superfície, quando nós pensamos só em possuir, nós estamos ainda distante de entender o significado da compaixão. Porque a pessoa que carrega compaixão, ela não sente a necessidade de possuir. Ela só simplesmente tem. Ela tem os seus bens, ela tem as suas coisas materiais, mas ela tem consciência de que isso é simplesmente um breve empréstimo que a vida oferta. Então ela não fica presa nesse processo de ser aprovado o tempo inteiro, nesse processo de ser visto o tempo inteiro, nesse processo de ser compreendido o tempo inteiro. A compaixão, naturalmente, ela já sabe e ela nos leva a pensar e a agir de uma forma tão equilibrada que dificilmente há um processo de injustiça nas atitudes de quem de fato carrega compaixão. E nós vamos aprender a ter compaixão exercitando essas regras morais que a gente tanto reluta em compreender e exercer na nossa vida, que é a empatia. Quando Jesus fala sobre o perdão, ele está querendo dizer o seguinte: através da empatia, do perdão, do não julgamento, você começa a exercitar a entender o que significa compaixão. Porque geralmente, quando existe um problema, uma situação qualquer, qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Primeiro nós julgamos, o tempo inteiro estamos julgando. E é importante nós entendermos de que a compaixão ela é extremamente justa, ela olha todos os lados de uma questão e todos os lados de uma situação. Ela não vai abonar absolutamente o injusto, ela não vai abonar o errado, mas ela vai entender e de alguma maneira, às vezes através de uma oração, através de um pensamento positivo, através de vibração positiva, eu estou exercendo o ato de compaixão. Eu estou
mirando naquele erro, naquela violência, naquela dor, de alguma maneira, um sentimento de amor pelo ser humano que ali está. Isso é um grande desafio e nós estamos vivenciando o nosso cotidiano para no futuro chegarmos a entender o que de fato isso significa. A vida, ela é cheia de compaixão para todos nós. Quando ela foi criada, a natureza, todo o processo de vida que nos envolve é um ato extremo de compaixão de Deus. Porque Ele criou um ambiente propício para que nós nos sentíssemos confortáveis, para que nós sentíssemos a beleza, para que nós sentíssemos o prazer, para que nós pudéssemos, através de todo esse processo existencial, entender a nossa posição enquanto ser humano, enquanto vida, enquanto pessoa. É um gesto de absoluta generosidade para conosco. E a compaixão, ela é extremamente generosa. E como nós temos dificuldade de sermos generosos, nós, nas nossas ações e nas nossas atitudes, quando algo nos contraria ou quando não concordamos com alguma coisa, nós temos uma necessidade premente do revide imediato. Nós não nos permitimos a parar, pensar, analisar e avaliar se aquele sentimento que eu carrego, ele é positivo para a minha vida, ele é bom para mim. Para isso eu preciso ser justo comigo, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Eu preciso ser justo com as minhas ações, aonde eu errei, aonde eu acertei. Eu preciso entender o que significa uma expectativa diante de uma realidade que eu só criei a expectativa, mas eu não procurei a realidade em si. Então eu preciso entender qual é o meu posicionamento nisso todo e parar de delegar para as outras pessoas a responsabilidade que me cabe única e exclusivamente das minhas próprias escolhas. Haverão pessoas que absolutamente não vai entender quem carrega essa compaixão, não vai compreender, mas quem tem a compaixão sabe que é o limite dela e aí sabe lidar com tamanha ignorância. Quer dizer que quem tem compaixão não sofre? Lógico que sofre, mas sofre com sabedoria, sofre porque está escalando uma ascensão, uma expansão de consciência, uma ligação mais profunda com o divino, uma ligação mais profunda com a vida em si. Às vezes falamos sobre tantas situações, tantas questões da nossa vida, mas às vezes eu observo e eu estou falando, gente, baseado observando o meu próprio comportamento, a minha própria pessoa. Falamos teoricamente de uma maneira muito superficial. Mas existem momentos em que você começa a refletir com uma profundidade maior e entender que é preciso, de fato, compreender essa vida. Para que quando a dor bater na nossa porta, nós tenhamos a consciência necessária de saber o que precisamos aprender com ela, aonde nós estamos falhando. E isso é um gesto de compaixão para consigo mesmo. É se dar a oportunidade de falhar, de cometer erros, de não entender tudo, de não ter domínio sobre tudo, de ter limites e de estar disponível para novos aprendizados. Isso é um gesto de amor consigo próprio, é um gesto de amor para a nossa alma, é uma oportunidade que nós precisamos aprender a nos dar, porque estamos aqui para aprender com a vida. Quando nós nos cobramos muito uma perfeição que está longe de nós conseguirmos realizar, aí nós estamos com um problema. Porque a pessoa, quando ela tem a consciência de quem ela realmente é, ela não vai exigir dela mesma a perfeição. Ela vai compreender os momentos em que ela vai errar e ela vai simplesmente se agradecer nos momentos em que ela for acertar. Nós estamos e pensamos de uma maneira muito distorcida com relação aos vários ensinamentos que nos são passados. Então, quando eu pratico a caridade, ainda é um ato de possuir algo no sentido de que eu estou fazendo para aquela pessoa. A caridade, quando ela começa a ser feita sistematicamente,
naturalmente, espontaneamente, ela vai me levar para um caminho no futuro de sentir a compaixão. Mas quando eu faço a caridade por ações mecânicas, porque falou que eu tenho que fazer e com isso é uma boa ação, ajuda, mas até que ponto eu tenho consciência dessa caridade que eu estou fazendo? Qual que é a diferença, às vezes, de eu levar uma cesta básica para uma família e pegar um marmitex e doar para um morador de rua? Que esses moradores de rua são invisíveis aos nossos olhos. Nós olhamos para os moradores de rua cheios de julgamento. Nós não sabemos nada sobre a vida dessas pessoas e nós estamos o tempo inteiro julgando. A compaixão, ela dá o peixe com quem ainda não aprendeu a pescar. E ela sabe o tempo certo de ensinar a pescar. E ela sabe o tempo certo de ensinar que aquele peixe que ela pescou, ela pode, a partir daquele momento, também dar o peixe para quem não aprendeu a pescar, dar o tempo para ensinar a pescar e dar o tempo para distribuir o peixe pescado. Então, ela tem um nível de consciência muito grande e absoluto de como que o ser humano funciona, de como nós funcionamos. Ainda não funcionamos como deveríamos, estamos no processo. E aí nós estamos justificando o tempo inteiro também de que estamos no processo de aprendizado, porque nós estamos... Isso é um fato, mas se nós não agilizarmos esse processo de entendimento, nós vamos perder uma grande oportunidade de continuarmos nesse planeta absorvendo o que ele tem ainda de melhor a nos oferecer. Então nós vamos ter que experienciar tudo de novo até conseguirmos abrir o nosso entendimento. E eu fiquei pensando nos nossos mentores espirituais, nos nossos guias, o quanto eles já trabalham com a compaixão, o quanto que sistematicamente, repetidamente, reiteradamente, eles estão repetindo sempre a mesma coisa, sem nunca se sentirem cansados da repetição, porque é um processo espontâneo, eles já conseguem compreender o tamanho da nossa ignorância, o tamanho da nossa deficiência, o tamanho da nossa preguiça em mudar. E mudar exige de nós o quê? Uma perseverança constante. Você tem que ser constante no ato de querer de fato mudar. Não é eu tentar hoje, aí pesou, aí amanhã não tento. É igual quem está fazendo regime, né? Sempre que, segunda-feira eu começo a fazer o regime. Faz uma semana, depois quebra o regime, aí faz... Então, e a gente começa a responsabilizar uma série de situações, mas não a nossa falta de constância. E a vida é cheia de regras e ela é cheia de disciplina. E nós estamos vivendo uma época que todo mundo odeia regra, odeia disciplina. Mas é uma disciplina tão natural que é para o nosso próprio benefício. Nós estamos lutando o tempo inteiro contra essa disciplina. Porque nós achamos chato, nós achamos que não é nada instigante, nós achamos que é uma coisa maçante. E sem o entendimento disso, nós estamos sofrendo o tempo inteiro. Choramos o tempo inteiro. Somos surpreendidos o tempo inteiro. E quando a vida nos surpreende, eu entendo que é um excelente sinal de que algo eu estou fazendo que não está bom e eu preciso despertar para que eu possa me libertar disso, para que isso não me leve ainda mais profundo. Então nós precisamos, a partir de ontem e de hoje e de amanhã, começar a pensar mais seriamente sobre toda a questão existencial nossa. O que significa a outra pessoa? O que significa as ações da outra pessoa? O que significa o sentimento das outras pessoas? Mas fazer uma avaliação, não no sentido de julgar, mas no sentido de fato de tentar entender o que está por trás. Isso não vai bonificar as coisas ruins, mas vai trazer entendimento. E esse entendimento dá até um certo alívio, porque você percebe
ainda onde a pessoa se encontra em termos de pensamento, de sentimento, emoção, se é que existe alguma. Qual o nível de dor e de sofrimento que ela está cavando pela própria vida. Que foi o que Jesus nos ensinou quando ele falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus viu tudo isso. Ele sabia de todo o processo que nós iríamos passar, de tudo que nós teríamos que enfrentar. É óbvio que ele sabia que Deus iria perdoar, mas ele deixou essa fala para que nós pudéssemos refletir sobre isso. E a reencarnação, ela nos dá a oportunidade desse nível de entendimento. Ela nos dá a oportunidade desse nível de compreensão através do nosso campo existencial. Porque é um processo espiritual no qual eu vou aprendendo e construindo o meu espírito, formando todo o meu processo espiritual. Então, nós precisamos, e com isso, o que acontece com a nossa vida? Acontece que é uma vida que está insípida, sem cor, sem muito significado, e as coisas que... a superficialidade das coisas, nós estamos buscando coisas que nos dão prazeres imediatos, e quando nós perdemos esse contato com esses prazeres imediatos, nós entramos em desespero profundo, em depressão, e às vezes em suicídio, e até loucura. Por quê? Porque a minha alma, o meu espírito está pedindo outras coisas. Ele está pedindo outro tipo de busca. Ele está pedindo outro tipo de entendimento. Então, quando eu percebo que a espiritualidade senta conosco e nos dá o aconselhamento, nos faz o apontamento, às vezes nós estamos tão enevoados e tão envolvidos na nossa ignorância que nós não conseguimos compreender o caminho que eles estão tentando abrir para que nós possamos evitar sofrimentos futuros. Nós, às vezes, nos arvoramos a nos sentirmos irritados, incomodados, porque se irritou, se incomodou, é porque ali alguma coisa bateu. Ele fala assim: mas eu não merecia ouvir isso. Mas por que eu estou ouvindo isso? Eu não paro para pensar o que está por trás de tudo isso. Eu não paro para pensar nas minhas ações, nos meus movimentos, nas minhas atitudes. E nós vamos criando expectativa com a espiritualidade no sentido dela resolver os nossos problemas. Porque nós ainda estamos na infância. Será que nós precisamos de uma pessoa que sempre esteja grudada na nossa mão e nos levando para um caminho que seria único e exclusivamente nosso a seguir? Nós somos extremamente birrentos, damos birra porque não conseguimos aquilo que supostamente achamos que nós merecíamos. Será que não está na hora de nós entendermos a necessidade dessa independência no sentido de aprender com essa espiritualidade para que eu consiga caminhar de uma forma consciente, de uma forma madura, de uma forma em que essa forma consciente, essa forma madura me dá a segurança que eu necessito para errar e para aprender, sem me culpar. Então, o que será que está faltando em nós para que nós possamos perceber isso? Será que eu preciso viver mais dor? Será que eu preciso ter mais sofrimento? Será que eu preciso ter mais perda para poder entender tudo isso? E essas perdas, esse sofrimento e essa dor, não é Deus que coloca na minha porta. São todas as minhas distorções, tudo aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. A própria vida que eu construo me leva a isso. O meu próprio espírito busca esse entendimento. E quando será que nós vamos ter a coragem necessária de admitir que nós estamos o quê? Navegando de uma forma perdido. Como é que fala quando perde a direção do barco? A deriva? Nós estamos à deriva. Nós não pegamos ainda a bússola, não traçamos o caminho e não pegamos no leme do barco para que ele possa ir na direção exata e certa.
Nós estamos à deriva e olhando para o céu, olhando para os lados, para ver quem é que vai nos socorrer diante das minhas necessidades. Amém. Esse ponto do bar que você estava falando, me lembrou uma frase zona clichê, eu não sei até se só ia falar, mas eu até pelei, mas é uma de que a gente não deve brigar com a direção, com o vento, com a onda, mas ajustar as velas, né? Que é o que a gente muitas vezes tem um desafio, assim, uma dificuldade às vezes de fazer, que me remonta uma coisa que quando a senhora começou a falar, eu pensei, o grande desafio para mim é essa compaixão sem tomar os extremos, né? Que a senhora falou, ver todos os lados, não ser complacente, né? Às vezes condizente com uma coisa errada, conivente que seja, português é rico, né? Ou se não, sei lá, aliviar para o meu lado, que seria aí já deturpar a compaixão. Porque igual você vai falar, eu não começo uma dieta, ou senão eu não paro uma bebida que está em excesso, um fumo que está em excesso, qualquer coisa, porque eu também não tenho compaixão comigo, porque se a gente fizer de uma vez, veja bem, igual a senhora falou da comida é bem legal. Nenhuma dieta que você coloca um monte de restrição, ela é efetiva. Porque se você já está uma coisa super estudada a parte psicológica pelos nutricionistas, se você não tiver a compaixão com você, com o seu hábito, e entender que você não vai mudar ele do dia para a noite, em vão. Você, a hora que faz um monte de proibição, a hora que solta, parece que abriu a porteira, assim, você vai voltar, porque a senhora falou, instintivo. É instintivo, tem os prazeres, satisfações instantâneas que a madrinha falou, então você vai voltar para aquele instantâneo. Ele pode ser uma droga, ele pode ser um açúcar, tipo, parecidíssimo, né? O corpo da gente tem isso daí. Por isso que eu gosto tanto quando os guias falam, muita gente já deve ter ouvido, da gente em Umbanda utilizar muita matéria com consciência para não deixar que a matéria nos utilize. Que é o que a madrinha falou lá no da riqueza no começo. Educar a matéria, fazer a matéria evoluir é isso. É suprir certas necessidades superficiais. Isso significa que você vai parar a sua vida? Não. Significa que vai ser com equilíbrio. Você vai comer comidas boas com equilíbrio. Você vai comer o seu açúcar com equilíbrio. Você vai beber a sua bebida com equilíbrio. Você vai rir com equilíbrio. Você vai festejar com equilíbrio. Mas apreciando a vida, não como fuga. É como a apreciação. E é engraçado que tudo que você aprecia, você não precisa de muito, porque o pouco que você aprecia te preenche de uma tal maneira que é o suficiente. Então, todos os desgovernos físicos que nós estamos tendo, né, e os desgovernos mentais e emocionais, é porque até a emoção, a gente carrega a nossa vida de emoções superficiais para que eu me sinta satisfeito fisicamente também. Vem a adrenalina, meu corpo relaxa e eu me sinto satisfeito. Porque é mais fácil buscar isso do que ter esse trabalho da introspecção e das perguntas diárias que eu tenho que fazer. Como foi o meu dia hoje? Eu fui uma pessoa mais justa? Eu agi com equilíbrio? Não fui justo com isso. Não, eu desequilibrei nisso. Ok, eu desequilibrei nisso. Por que será que eu desequilibrei nisso? Deixa eu avaliar. Porque a pessoa, ela me ofendeu. A pessoa estava certa? Não estava. Mas você estava errado? Também não. Então deixa eu entender. Se eu não estava errado, a pessoa fala, por que eu estou preocupado com isso? É um entendimento muito mais profundo do que eu estou querendo dizer. É muito maior. Quem tem compaixão, a pessoa fala, você está errado. Deus te abençoe, Deus te proteja e segue a vida porque tem consciência de que fez, realmente foi certo. É muito diferente quando o nosso ego manifesta, que o nosso ego nos leva à teimosia, nos impede a enxergar o que precisa ser enxergado. E todas as pessoas que, quando você analisa da história, grandes pessoas que sempre foram carregadas de compaixão, elas sempre foram muito justas, em todos os aspectos. Elas não cometem injustiça, porque elas sabem como que a coisa movimenta. Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia, lutando, pelejando,
Aí uma mulher, ela foi olhar uma criança e uma mulher chegou correndo e falou para ela, mas a senhora está aqui, a senhora vai entrar dentro da minha casa? Ela falou, vou ver seu filho, eu vou medicar o seu filho, ele está com muita febre, talvez eu precise levar no hospital. Ela falou assim, mas eu não quero que a senhora entre dentro da minha casa. E ela perguntou, por quê? Ela falou, porque a senhora vai me obrigar a seguir a sua religião. E ela falou, não estou aqui pela religião, estou aqui por Deus e pela minha consciência. Olha a grandeza. E aí a mulher permitiu que ela entrasse, pegou a criança e levou para o hospital e salvou a vida daquela pessoa. Ela não se sentiu ofendida da mulher ter falado aquilo para ela. Ela seguiu o quê? Uma regra divina, uma regra de consciência que ela sempre carregou e fez o que precisava ser feito. O próprio Vaticano foi contra todas as ações de Madre Teresa de Calcutá. Ela teve que entrar, criar um processo para criar a ONG que ela desenvolveu na Índia. E foi na Índia que a maioria muçulmana, não cristã. Então todas essas barreiras ela enfrentou com o quê? Com coragem, com calma, com confiança, com compaixão. E ela sabia exatamente o que falar, como fazer. Também com esperteza, né, madrinha? A hora que você começou a falar, eu lembrei da Madre Teresa também, mas por outra história. A da dormir sentada. Que a pessoa falava, nossa, só estava sentada, que dó, vou te dar uma cama. Chegou lá no outro dia, ela saiu dormindo sentada de novo. Mas por que você não usa as camas? Não, se eu passar a usar uma, eles não vão parar de me dar e menos crianças vão ser atendidas. Então eu fico sempre dormindo sentado, porque aí toca. E aí eles dão e eu vou para as crianças. E aí com isso ela montou cama para não sei quantas crianças. Pois é, olha o gesto de compaixão dela, né? Ao mesmo tempo que Deus perdeu a inteligência, movimentou o quê? A criatividade. Tira do conforto dela, né? Do que ela poderia viver para poder auxiliar outros tantos. Exato. Exatamente. É o que Jesus falou. Quando perguntou, Senhor, eu devo cobrar os impostos? O que Jesus falou? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, seja justo com tudo que você fizer. Eles estão cobrando tributo injustamente, mas isso é uma lei, você vive aqui, você vai ter que cumprir essa lei. A lei de Deus, você vai ter que fazer a mesma coisa. Porque você fazendo isso, vai chegar a um ponto futuro de que não será cobrado mais injustamente. Então foi isso que Jesus tentou passar. Então quando Jesus fala bater na face, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ele está falando sobre isso, sobre compaixão. Não é sobre orgulho ferido, sobre nada. Ele está querendo dizer o seguinte, quando eu começo a observar todas as coisas, quando eu começo a ver o que está por trás, a maneira de conduzir vai ser muito diferente. Eu não vou provocar uma situação, eu vou criar uma da qual as pessoas me respeitarão. Tanto é que Jesus, ninguém conseguiu desafiar ele. Ele foi crucificado? Foi. Mas Herodes não conseguiu desafiar ele. O rei lá, o Pilatos. Herodes não conseguiu, Pilatos não conseguiu, nem os soldados. Eles fizeram aquilo lá, mas morrendo de medo. E quando Jesus morreu, a situação que eles ficaram, porque lá no fundo o medo era tão grande da grande verdade que ele representava, que ficava mais fácil. Quando eu tenho muito medo de alguma coisa, é mais fácil eu tirar a vida, eu denegrir a pessoa, ou eu ficar falando mal dela o tempo inteiro. Por quê? Porque isso dá respaldo aos erros que eu carrego. Então eu preciso matar aquilo que está sempre ali me apontando o quanto eu estou errado, o quanto eu preciso fazer diferente. Então, eu continuo fazendo essa pergunta, quando será que nós vamos entender a necessidade premente da mudança? E quando a gente fala sobre isso, o importante que você falou, isso, parece que todo mundo tem que virar assim um santo, não é nada disso. Muito pelo contrário, é apreciar de fato a vida, mas com consciência. Você vai viajar, você vai apreciar a vida, você está ali muito consciente do que você está fazendo, é um direito que você tem, você trabalhou o ano inteiro, você tem condição para isso, por que não fazer? Você vai comer uma comida, coma com consciência, saber, nossa, comida gostosa, comida boa, graças a Deus eu posso comer essa comida, eu tenho essa comida. Compre uma roupa bonita, por que não? Mas fazer com consciência e sendo grato o tempo inteiro por tudo que você tem.
Madrinha, a senhora estava falando sobre a questão da tomada de consciência. Aí eu pensei muito que às vezes as pessoas associam muito a questão do trabalho para ficar mais fácil, do emprego da gente. Tem gente que, ao refletir sobre o emprego, entende que talvez aquilo não está fazendo mais nenhum sentido na vida dela. Ela já não faz mais parte daquela missão, daqueles valores, dos princípios que a empresa carrega, mas ela permanece. Aí ela começa a faltar, ela começa a chegar atrasada, ela atende os clientes mal, porque ela espera que o patrão ou o supervisor mande ela embora. Porque às vezes na conduta dela, ela não consegue chegar e conversar e tentar um acordo. E às vezes na nossa vida espiritual é a mesma coisa, dentro do centro. Eu não entendo mais o trabalho, eu não estou entendendo mais as coisas que estão acontecendo, eu não vejo que eu estou contribuindo. Aí a pessoa começa a faltar do trabalho espiritual, ela não colabora com nada do que a casa está buscando para poder evoluir, para melhorar. Mas aí a senhora, enquanto dirigente, a senhora chega e fala, olha, a espiritualidade precisava de você naquele dia e você não compareceu. Aí a pessoa fala, porque a madrinha me expulsou do centro, ou a madrinha brigou tudo comigo e eu não vou mais, porque dentro da conduta dela, ela não tem nem a hombridade de reconhecer que aquilo ali talvez já não faz mais parte dela. E aí ela joga, porque como ela não enfrenta, ela joga para o outro. É delegar a responsabilidade daquilo que eu ainda não estou maduro para ser. Né? Então, quando eu entendo que eu sou responsável pela minha vida e pelas minhas próprias escolhas, isso dá medo. E aí eu vou protelando esse amadurecimento e delegando para os outros aquilo que me cabe fazer. Porque isso fica mais suave para a consciência que se manifesta em mim. Então, nós vamos continuar repetindo. Se tiver que ver, o ano que vem nós tiver que repetir tudo de novo, nós vamos repetir tudo de novo. Até, quem sabe, todos nós consigamos realmente entender como isso funciona. Eu quero desejar a vocês que vocês tenham uma excelente final de noite, uma excelente semana, que possa ter servido de alguma forma para reflexão na vida de cada um e nunca esquecendo da força de Deus, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Ele é muito importante, não importa a religião que eu siga, ou se eu não tenho nenhuma, não importa. É acreditar numa força superior que ama incondicionalmente, que é cheio de compaixão por todos nós, que está ali quando precisarmos e recorrermos, está ali à nossa disposição para nos auxiliar dentro ainda do nosso parco entendimento. Agradecer a Deus pela nossa casa, família, amigos, pelo nosso trabalho, pelos ensinamentos da vida e pela oportunidade que nós ainda temos de poder aprender. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado aos nossos mentores espirituais. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem, que nos ouvem. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Derramar o meu passado em ti, vem banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, Senhor, mas te dou a minha vida.
recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Vim até aqui, derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. É X.